Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. A minha pergunta é: você acredita nas Sagradas Escrituras como sendo a palavra do nosso Deus? Se você acredita, então receba a mensagem da parte de Deus como uma profecia que, de acordo com a sua fé, pode se cumprir na sua vida. Precisamos tomar posse das promessas de Deus. Quando eu leio um texto bíblico, eu aprendo com as Sagradas Escrituras que Deus ainda fala conosco. E eu quero deixar para a sua reflexão a seguinte mensagem. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Cada um de nós temos os nossos sonhos, as nossas projeções, os nossos projetos, aquilo que nós buscamos ou desejamos. Quem conhece a história de José, filho de Jacó, sabe desta narrativa, o seu sonho, que passou a ser o sonho de Deus para a sua vida. Provavelmente, alguém não acreditou naquele sonho que José contou. E não foi gente de fora, não. Foram os seus próprios irmãos, seu próprio sangue, a sua parentela. Não acreditou no sonho de José. E, ao contrário, passaram a ter inveja do irmão menor, do caçula de Jacó. Mas nem por isso o sonho de José deixou de acontecer. Aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, com o passar do tempo, se tornou realidade. Tem coisa boa que só você e Deus sabe e que se passa pela sua mente e o seu pensamento. E talvez você chegue a imaginar, não, isso é coisa minha. Mas veja que o sonho de José foi dado por Deus, de forma que aqueles pensamentos bons, positivos, corretos, receba também como um sonho de Deus para a sua vida. E não desista. Surgirão oposições, sim. Lutas, guerras, batalhas, sim. Aconteceu com José. Mas o final nos mostram as Sagradas Escrituras que tudo deu certo. Eu estou mostrando esta passagem bíblica a fim de que você confie em Deus, creia em Deus, espere em Deus. Aquilo que é o projeto de Deus para você vai ter o seu fiel cumprimento. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos, acompanhantes do nosso trabalho, estamos
fazendo os nossos comentários expositivos do Novo Testamento, que é fruto do nosso trabalho. Estamos escrevendo para a glória de Cristo um comentário expositivo do Novo Testamento e já temos pronto, de Atos dos Apóstolos até o livro do Apocalipse, passando por todas as cartas, de forma que também desejamos ter esse comentário, além de escrito, em áudio e vídeo. Até porque tem muitas pessoas que não gostam de ler, outros têm pouca leitura, outros não têm tempo de ler, mas pode ver, assistir ou ouvir a explicação da mensagem neotestamentária e aprender com as coisas de Deus. Aqui no nosso canal, nós já temos mais ou menos 800 mensagens, comentários, pregações da Palavra de Deus. É um verdadeiro seminário bíblico. Se você acompanhar, tem lá as playlists e você escolhe o assunto, o tema, o lema, e aí você vai ver as mensagens que nós temos gravadas no nosso canal Evangelista Francisco Amâncio, para que juntos possamos aprender a palavra do nosso Deus. De forma que você que está passando aqui no nosso canal, se inscreva e tenha possibilidade, se assim você desejar, de crescer a presença de Deus pelo conhecimento bíblico. O nosso comentário que estamos explicando é 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Já temos explicado até o versículo de número 4, e o nosso comentário de agora é o versículo de número 5. Mas vamos ler todo o texto para melhor esclarecimento. Versículo 1, repetindo, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes ou insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós aprendemos neste texto bíblico o interesse do apóstolo Paulo em que o seu ministério, que foi um ministério frutífero, tivesse continuidade na vida do evangelista, seu filho na fé, Timóteo. E é muito bom quando nós olhamos para
os bons exemplos dos heróis da fé, aqueles em que suas biografias estão explícitas nas páginas da Palavra de Deus, e seguimos os seus exemplos. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Apesar de não ter convivido pessoalmente com o Senhor Jesus, e é o nosso exemplo, nós não convivemos pessoalmente com o Senhor Jesus, mas o apóstolo dos gentios, depois que teve o seu encontro feliz e abençoado com o Salvador da humanidade, tomou como exemplo o seu mestre, o Senhor Jesus. Cristo apareceu, o Cristo ressurrecto apareceu a Paulo na estrada de Damasco, e a partir daquele momento se revelava, foi a promessa dele, falava diretamente com o apóstolo dos gentios, mostrava através de sonhos, visões e revelações, através da intuição, da iluminação, da revelação, a sua vontade. E cumprindo um ministério abençoado, muito abençoado, como semeador das boas novas de Cristo, para a sua época foi um dos maiores evangelistas da igreja primitiva, sempre levando a palavra do evangelho, como ele diz aqui no versículo 2, a tempo e fora de tempo. Não media esforços para cumprir o seu ministério, e instruindo, ensinando, incentivando seu filho na fé, Timóteo, Paulo queria, desejava muito, porque já estava quase que no final do seu ministério, que o seu exemplo fosse duplicado neste seu amigo de ministério, o evangelista Timóteo. Nós precisamos seguir este modelo, este exemplo. Quando eu falo isso, eu tenho testemunho suficiente, porque a minha vida inteira, mais de 30 anos, foi sempre transmitindo o Evangelho. E sempre que nós conversamos com os nossos irmãos e amigos, porque tem irmão que não é amigo, porque não é próximo, mas sempre que nós conversamos com os nossos amigos e irmãos, procuramos incentivar, através desse canal, a mesma coisa. Os obreiros, pastores, lideranças, incentivamos para que tome o exemplo de Paulo e o desejo que ele tinha que o seu testemunho como missionário, alguém que pregava sempre, repito, a tempo e fora de tempo, o Evangelho de Cristo, se duplique em nós. Há uma necessidade tremenda e urgente nesses últimos dias de nós cumprirmos a missão determinada por Cristo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos noção do que há de acontecer a qualquer momento. Está previsto e tem uma agenda da parte de Deus a se cumprir quanto à volta de Cristo. Todo aquele que é um verdadeiro cristão sabe que Jesus está voltando.
E temos que aproveitar esses últimos tempos, esses últimos momentos, para pregar o Evangelho, levar as boas novas do Senhor Jesus. E ele termina esse texto falando exatamente com o seu conselho para o seu filho na fé, Timóteo, e que esse conselho sirva para cada um de nós, quando ele diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo. Essa mensagem fala da conscientização. Sóbrio é uma pessoa que está consciente dos seus deveres, das suas responsabilidades. A maior missão que Cristo deixou para a igreja e de forma individual a cada um de nós foi pregar o Evangelho para toda criatura. E uma forma eficiente de levar o Evangelho a milhões de pessoas é efetivamente hoje através das mídias sociais. Eu fico acompanhando as mídias sociais e vejo as pessoas postando, cristãos que a gente conhece, coisas vãs, que não edifica, falando da sua vida pessoal, do que acontece no seu dia a dia. Isso não constrói, isso não edifica. O que nós precisamos fazer é aproveitar essa ferramenta poderosa e através das plataformas da internet, sempre que possível, estarmos gravando um vídeo, um áudio, uma mensagem, escrevendo um texto explicando uma parte das Escrituras. Eu me lembro que quando surgiu o Orkut, o antigo Orkut, que nem existe mais, lá em João Pessoa, todos os dias eu estava sempre escrevendo para os nossos contatos um texto bíblico, uma passagem bíblica, e aquilo ali foi criando o desejo de escrever justamente o comentário expositivo do Novo Testamento para explicar cada parte das Escrituras Sagradas. E é assim que nós devemos proceder sempre. Mas tu ser sóbrio em tudo, em tudo. A nossa vida, por completa, é voltada para as coisas de Deus. Algumas pessoas, até pessoas da família, dizem: você é um pouco calado. Digo: olha, para falar sobre as coisas dessa vida, eu prefiro ser calado. Agora, para falar das coisas de Deus, é um dia inteiro, uma noite. Se me der a oportunidade de ser assim, tem uma hora para você pregar no púlpito da igreja, eu prego na rua, porque foi sempre assim a minha vida. Eu acho que nós devemos utilizar a nossa voz, a inteligência que Deus nos deu, o conhecimento que nós adquirimos pela iluminação e revelação e intuição do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo, é para isso, para nós divulgarmos a palavra do nosso Deus a tempo e fora de tempo. A leitura completa desse texto, você vai ver Paulo justamente recomendando, aconselhando para que haja essa conscientização de dedicação completa às Sagradas Escrituras, para sermos um instrumento da mensagem divina, a fim de alcançarmos vidas, semeando justamente a boa semente do Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, virão perseguições. Isso
é natural. Eu me lembro que há tempos passados, pregando, eu dizia aqui na nossa igreja que nós congregamos, quer me ver mais forte na presença de Cristo, na pregação do Evangelho, me persiga, porque eu sempre tive essa conscientização de que se aconteceu com os profetas, eu sou melhor do que eles? Não. Se aconteceu com João Batista, o Senhor Jesus, com as lideranças, com os evangelistas do primeiro século da era cristã, tantas perseguições, aflições, dificuldades, obstáculos, se surgiram contra eles, eu sou melhor do que eles? Não. Como também sou consciente de que, na realidade, quando você prega o Evangelho, contraria interesses, e aqueles que se sentem contrariados pela verdade vão se levantar. Paulo, através do seu trabalho, das suas atividades, foi um homem que, por onde passava, sofreu perseguições dos escribas, dos fariseus, das lideranças da lei, do judaísmo, daqueles que eram dominadores do povo. Ele passou por tudo isso. Tinha muitas vezes que fugir de uma cidade para outra. Eu já passei por isso, eu passo por isso. Isso é normal. Isso não me entristece, isso não me constrange. Pode perseguir, mas isso faz parte da nossa missão. Sofre as aflições, suporte o que vier, seja forte o suficiente para não desistir. Era a palavra, a mensagem do apóstolo Paulo para seu amigo, um amigo do coração, confortando, mostrando ao evangelista Timóteo de que quando ele pregasse a palavra de Deus em sua essência, o evangelho da libertação, iria se levantar oposição àqueles que não são de Deus, aqueles que são religiosos, os líderes das religiões locais onde Timóteo fosse, onde Timóteo pregasse, ia levantar oposição, porque infelizmente nem todos aqueles que estão dentro da igreja, nos púlpitos das igrejas, nas lideranças locais, são pessoas de Deus. E quando se trata do Evangelho, você pregar o Evangelho, então vai se levantar muitas forças contrárias. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o inimigo tem ódio de quem prega o Evangelho, tem raiva de quem prega o Evangelho de Cristo. Você quer confrontar cara a cara, diretamente, o inimigo? Prega o Evangelho para você ver. Conheço muitos amigos lá em João Pessoa que foram duramente perseguidos e muitos até desistiram, porque pregar o Evangelho não é fácil, meu irmão. É, repito, confrontar o império das trevas e do mal. É você fazer uma guerra direta, exclusiva com os demônios, demônios que usam pessoas de fora e de dentro da comunidade cristã para te perseguir. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Timóteo era um evangelista,
um jovem evangelista que estava sendo preparado por Paulo para exercer esse ministério glorioso. Olha, uns são chamados para ser pastores, lideranças locais, outros presbíteros, outros diáconos, são cargos, funções que nós encontramos dentro das páginas do Novo Testamento. Auxiliares, bispos, tem aqui, está na Bíblia. Nós temos os professores, que são chamados de doutores ou mestres, de acordo com o Novo Testamento, mas uma função muito importante no ministério é o de evangelista. Você pode ver lá que tem apóstolos, evangelistas, etc. e tal. Apóstolos, evangelistas, profetas, etc. e tal. Era uma função naquela época muito importante, porque o crescimento da igreja, veja bem, o crescimento da igreja depende dos evangelistas, ordenados, consagrados ou natos. Depende daqueles que pregam o evangelho para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os conhecidos, colegas de trabalho, colegas na escola, com quem você tem contato. Então depende. Esta chamada não é para todo mundo, não. É raridade. Falamos um outro dia aqui no comentário que no século passado, se procurar quem foi o evangelista Billy Graham, nos Estados Unidos, e não se destacou no século passado, nem no começo, nós já estamos 20 anos do novo século, você vai ver no Brasil inteiro, não se destaca quem é verdadeiro evangelista de destaque nacional, porque não se valoriza. O evangelista não é valorizado o quanto deveria ser. Mas está escrito aqui, faze a obra de um evangelista, sempre pregando o evangelho. Não significa dizer que eu não pregue motivação. A introdução dos nossos comentários, nós começamos com uma mensagem de motivação. Não significa dizer que não pregamos avivamento. Sim, se Deus mandar, nós pregamos, porque a igreja também precisa de motivação, de avivamento, de exortação, mas cada um exerça o seu ministério. Eu fui chamado para pregar o evangelho, e não é de hoje, desde novo convertido. E Deus me prometeu, quando eu era novo convertido, ser um evangelista. E eu sempre acreditei nisso. E Deus usou pessoas que vai ouvir esse vídeo, sabe que eu estou falando dessa pessoa, e outras pessoas que foram usadas por Deus, e não por seres humanos, para me ordenar evangelista. Eu faço parte da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Faço parte de uma das maiores convenções do Brasil estadual, a CIMADEMIGO, com quase 4.000 ministros do Evangelho, uma das mais respeitadas do Brasil e maiores do Brasil. E se dependesse do estatuto de igrejas, denominações, jamais eu era um evangelista ordenado. Mas quando é promessa de Deus, Deus usa pessoas que não lhe conhecem. Não lhe conhecem. O pastor presidente do nosso ministério aqui na Paraíba me conhecia de ouvir falar. Mas quando nós fomos, por Deus, chamado, indicado para ser evangelista,
prontamente atendeu aquilo que era determinação de Deus. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Não adianta se levantar contra quem tem essa chamada de Deus para ser um evangelista. Não adianta. Pode fazer o que quiser, pode perseguir, pode fechar a porta, pode deixar de convidar, pode se levantar quem for, pastor, presidente, liderança local, pastor local, pode se levantar quem for. Cumpre o teu ministério, é a nossa finalidade. Eu tenho um amigo que recentemente ele me disse, mas rapaz, eu fico assistindo os seus vídeos e admirado assim como você não desiste. E a minha resposta foi, é a chamada de Deus. Quando você tem essa chamada de Deus, ninguém e nem nada vai atrapalhar a sua caminhada, a sua jornada. Recentemente visitamos praticamente todas as cidades aqui do Vale do Piancó, pregando a palavra de Deus. Porque quando se fecha uma porta num lugar, Deus abre um portão em outros lugares. Quando me perseguiam lá em João Pessoa, Deus me levou aos 4 cantos do estado da Paraíba para pregar a sua palavra. Então a expansão do nosso ministério é pela aprovação e providência de Deus. Então não adianta perseguir aquele que prega o evangelho, porque é um chamado por Deus para essa missão. Quero solicitar a você que já é inscrito aqui no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais e vamos juntos transmitir o evangelho de Cristo. Quero agradecer a sua preciosa atenção. Geralmente os nossos vídeos são mais de 30 minutos e muitos estão acompanhando até o final. É muito importante se acompanhar até o final. E eu só tenho a agradecer a sua preciosa atenção. Assim sendo, até o próximo comentário.